E o domingo está terminando, muito gostoso esse dia. Tem aí um feriado também, né? Quantos vão trabalhar amanhã? Só para ter uma ideia aqui, quantos vão trabalhar? Gente, o povo trabalha, São Paulo é São Paulo, né? Eu falei assim, eu vou prolongar, já que o povo vai dormir amanhã. Mas tem aí metade, né? Mas graças a Deus, né, gente? Por vocês, por todos nós. Esse ambiente carregado de oração, carregado de hinos, carregado mais do que isso da presença de Deus, tudo que está acontecendo aqui. E cabe a mim fazer o encerramento dessa série de hoje, Jesus é Deus. O último dia, desde março e o mês inteiro de abril, nós estamos trabalhando, hoje é o último domingo de abril. Tomara que tenha contribuído para você admirar, adorar, crescer sua admiração pela pessoa de Jesus. E a gente viu só no Evangelho de João, teve só uma mensagem que foi de outro livro, mas João foi a base. E temos sido desafiados a ler João. João foi escrito, o versículo-chave de João é João 20, 31 e 32, que fala: estes sinais que falam sobre os milagres, né? Estes milagres foram escritos para que saibais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e sabendo disso, vocês tenham vida em nome de Jesus. Para João, fé é vida. Trabalham juntos. Quem crê, fé, tem vida. É o tempo todo João trabalhando nisso. Jesus trouxe uma proposta para nós que não é simplesmente que a gente deve aguardar a vida eterna. No Evangelho de João, a vida eterna começou quando? Agora. O que Jesus falou em João? Eu vim trazer vida. Não apenas vida biológica, de viver, de respirar, essa é a vida natural. A palavra usada para a vida que Jesus veio trazer é uma palavra diferenciada, que é vida de Deus. É a vida de Deus, é o novo nascimento que traz essa vida de Deus. Então, para recordar o que nós já vimos, eu coloquei dessa maneira aqui, vamos começar os slides aí. Então eu coloquei água em vinho, já aprendemos sobre isso. Na água e vinho, Jesus é o Deus da qualidade. É o soberano da qualidade. De um casamento insosso, sem gosto, acabou o vinho, acontece ainda hoje. Jesus é o convidado que traz algo novo, que melhora o relacionamento. Ele traz algo melhor, Senhor da qualidade. O que mais nós vimos? Nós vimos a cura do filho do oficial. Na verdade, essa pregação nós não pudemos trazer porque teve a Páscoa e nós colocamos o tema da ressurreição no lugar desse. Mas é só para não perder de vista que está aqui em João também, a cura do filho do oficial, que Jesus não precisou ir até o local. Tá certo? De longe, ele falou, pode voltar, que seu funcionário já está curado. Mostrando que Jesus é o Senhor das distâncias. Ele é onipotente. Ele não precisa estar lá. Ele, de onde ele estiver, ele ordena e aconteceu essa cura. O que mais nós vimos? Nós vimos a cura do paralítico. É o Senhor que cura-nos das mazelas da vida, dos traumas, daquilo que nos bloqueia, nos paralisam. Jesus tem o toque curador e ele nos põe em movimento. Então nós vimos isso na cura do paralítico. Nós vimos também andando sobre o mar, ele é o Deus da natureza, é o Senhor absoluto, a natureza obedece ao comando de Jesus, ele é Deus, porque a natureza obedece, ele fala para o mar, e o mar se acalma. Ele fala para seu coração agitado, e você continua agitado. Porque esse ser humano é complexo, e tudo obedece ao mando do Criador, mas ele nos criou livre e a gente é agitado. Continuando. A multiplicação dos pães e peixes, ele é o Senhor da quantidade. Alimentou 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Só Jesus para fazer um negócio desse. Senhor da qualidade lá em cima e agora Senhor da quantidade. O Deus da quantidade. A cura do cego.
o Senhor das questões filosóficas, porque houve uma discussão antes dele curar o cego. Qual era a discussão? A gente quer sempre saber o motivo de cada coisa, mas peraí, na época tinha um pensamento, né? Quem pecou? Porque quem fica doente está pecado. Foi ele, foi o pai dele, foi o avô, foi a avó, quem é? Então Jesus fala que não foi nada disso. Tem certas situações na vida como essa, e hoje a ressurreição de Lázaro é para manifestar a glória de Deus. E hoje, a ressurreição de Lázaro, que fala que ele é o Deus da vida e o Deus da morte. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje. E eu quero convidar você para abrir em João capítulo 11. João capítulo 11. Nós não vamos ler todo o texto para a gente poder pegar só um bloco aqui do texto, mas eu te convido para reler. Esse texto é muito usado em funerais. Já usei muito. É um texto clássico que dá um conforto incrível nos funerais. Se um dia você estiver no funeral, não tiver ninguém, já estou te dando uma dica aqui, ó. Não tiver outro irmão na igreja lá, você fala assim, eu quero ler João capítulo 11, lê esse texto aqui da ressurreição de Lázaro, Deus vai falar, que a palavra dele vai falar através de você, tá certo? Não precisa nem ficar falando, não tem um pastor aqui não, você pode se tornar o sacerdote, a sacerdotisa naquela hora. Acharam aí João 11? Nós vamos ler só do 1 ao 7 primeiro, João 11 de 1 a 7. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Olha o destaque, né, que o texto bíblico deixa bem claro, né? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Agora vamos ler do 17 ao 45. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Você entendeu aí que ele já tinha morrido quando Jesus chegou. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler esse texto aqui todos nós, é o texto bem chave do capítulo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você precisa responder também, tá? Marta e os homens também. Continuando no versículo 27. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia. Então os judeus disseram, vejam
como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, até aqui, gente. Sempre acontece isso aqui no finalzinho aí, ó. Quando se narra sobre milagres de Jesus, você vê no texto inteiro, muitos creem, muitos não creem. Tem gente que quanto mais conhece a Jesus, mais desenvolve intimidade com ele, mais quer conhecer, mais está sedento. Por outro lado, por mais que se fale sobre Deus, por mais que se proclame a palavra, tem pessoas que à medida que ouvem, elas não têm esse efeito. Vão desacreditando, vão esfriando o coração e vão se distanciando. Como que está seu coração quando você é exposto à palavra de Deus? A gente até para pensar, Moisés e Faraó. Faraó, quanto mais via as maravilhas de Deus, mais duro ficava o coração dele. Moisés, quanto mais via as maravilhas de Deus, mais se tornou o homem mais manso na face da terra. Então essas reações, ainda hoje, elas acontecem. E aí nós vamos aprender, nesse caso aqui, que Jesus tinha esses 3 amigos, fora o circuito dos 12 apóstolos. Jesus não era aquela celebridade que só estava nos eventos, só estava com os 12, ele tinha gente avulsa que se tornava pessoa íntima de Jesus. E essa casa ficava no caminho para Jerusalém, 3 quilômetros antes. Dá para a gente, há momentos aqui que Jesus para lá para se hospedar, para comer alguma coisa. Lembra daquele episódio que a Marta está agitada, fazendo muita coisa lá, e Maria só querendo conversar com Jesus, e uma irmã dá bronca na outra, e Jesus fala: calma, Marta, calma. Era nesse lar, havia essa amizade, esse lugar gostoso de amigos de Jesus. Então a gente vai aprender aqui 6 verdades para afirmar nossas convicções sobre essa questão de que Jesus é Deus. Então, a primeira delas é que Deus permite, Jesus é Deus, Deus permite doença e morte aos seus amados. E o capítulo 11 começa falando isso. Lázaro simplesmente adoeceu. Às vezes acontece na nossa vida uma situação imprevista. A gente é bombardeado por uma enfermidade, alguma perda, luto, casamento desmorona, Lázaro está doente. Elas fizeram a mesma coisa que a gente faz no sufoco. O que a gente faz? Jesus, meu amigo, dê uma força para nós, por favor. Quando alguma coisa foge, não, o que elas fizeram é o que a gente faz. Vamos recorrer a Jesus. Recorrer a Jesus. E às vezes acontece assim, você ora e piora. Ora, e você fala: e agora? Deus não me ouve? O silêncio de Deus me incomoda? Deus, me escuta. Não parece o que acontece com você? Então, aconteceu essa tragédia aqui na família, porque foi piorando. E olha o que acontece aí. Quando Jesus ouve, aqui no versículo 6, Jesus ficou mais 2 dias lá. Quando a gente ama, a gente não sai correndo para socorrer a pessoa. Nós que somos pais, o filho começa a ficar doente, preocupado, pensa no médico, sai correndo, tenta resolver. Mas aqui, Jesus, ele simplesmente, aí você fica até surpreso, né? Ele fica mais 2 dias e ele fala para o rapaz, fala para as pessoas presentes: essa doença não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus. Quando o rapaz volta com essa notícia, porque demorava, só para lembrar aqui, eles estavam no sul do país, Jerusalém fica lá embaixo. Jesus estava na Judéia, que é lá em cima.
E onde Jesus estava, calcula-se que um dia de viagem, mais ou menos uns 80 quilômetros. Há uma diferença aí de opinião, mas mais ou menos isso. Quando Lázaro está doente e está piorando, ao chegar até Jesus, Lázaro morreu. Quando o rapaz volta para falar que Jesus não veio com ele, demorou mais quanto tempo? 2 dias. Jesus ficou mais 2. Eu sei que quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que ele foi sepultado. Agora, por que Jesus não foi correndo? Jesus é Deus e ele não é nosso empregado. E ele permite situações assim. E essa é uma pergunta: como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Eu lembro que o pastor Paulo, quando pregou sobre aquele texto do mar, Jesus acalmando a tempestade, ele fez essa mesma pergunta. Lembra disso? Como conciliar o nosso sofrimento com a questão, o amor de Jesus? Eu lembro que ele até mencionou que às vezes o nosso sofrimento abre caminho para Deus vir em nosso socorro. Você lembra disso? Gente, tem certas coisas que a gente tem que lembrar para nos confortar, não é verdade? Agora eu fico pensando na frustração da Marta e da Maria. Cadê Jesus? Cadê o nosso amigo? Aí ele disse que não é para a morte. Mas ele morreu. Ele morreu. Aquela angústia. Hoje nós dizemos: Jesus, aquele que amas está com câncer. Jesus, aquele a quem amas está se divorciando. Jesus, aquele a quem amas está desempregado. Por que Jesus não curou Lázaro à distância, se ele tinha curado aquele filho do oficial em outro momento? Não podia ter feito isso? Vamos lembrar uma coisa, voltando para esse ponto que eu estou tratando aqui: Deus permite doença e morte aos seus amados. Jesus não teve imunidade. O que quer dizer isso? O próprio Jesus, ele sofreu situações que nós sofremos, ele nos entende. Nós não temos uma blindagem pelo fato de tornarmos cristãos. No Nordeste tinha um pensamento lá, os meus tios falavam, que tinha gente que tinha corpo fechado e que atirava e a bala não entrava na pessoa. Isso era coisa do folclore. Era coisa meio exagerada, mística. Mas tinha essa crença lá. Aquela pessoa, não mexe com ela, porque ela tem o corpo fechado. Isso era até trabalho de macumba lá. Mas aqui nesse caso, a gente está falando que a Bíblia não é demagoga. A Bíblia não ensina ilusão para nós. Certas igrejas enganam. Não é verdade? Nos enganam. Mas Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por aflições. Mas ele falou para a gente ter bom ânimo, porque ele estaria conosco, mesmo quando achamos que ele não está. Se o próprio Jesus estava sujeito a sofrimentos, quem somos nós para achar que nós não vamos sofrer? Porque tem crente que acha que ele é VIP. Aí eu sou filho de Deus e eu sou especial. E aí a pessoa fica revoltada quando tem algo desagradável na vida dela, fica revoltado contra Deus. E não é isso que a gente aprende na Bíblia. A gente aprende na Bíblia que a coisa mais importante da vida não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus. Olha, glorificar a Deus é a nossa missão. Vivemos pela glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. O fato de Jesus nos amar não nos torna prediletos, no sentido de acharmos que somos os dondocas. O céu não chegou ainda, então aguenta firme, porque enquanto a gente estiver aqui, eu falei um pensamento hoje de manhã, o fato de ser humano é prejudicial à saúde. Entende isso? O fato de você ser humano, naturalmente, é prejudicial à saúde. Gente, a questão é que Deus
nos criou para glorificarmos, seja quando nascemos, quando vivemos, quando estudamos, quando trabalhamos, quando vivemos e quando morremos. É para a glória de Deus. Quem foi que falou assim: eu vou engrandecer o Senhor? Seja pela vida, seja pela morte. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Olha, nessa semana agora, de terça para quarta, eu tive uma insônia, algumas horas sem dormir, da quarta para quinta de novo. E eu estava já angustiado, já tinha dormido pouco na noite anterior. Eu estava lá, estatelado o olho assim, não conseguia dormir, virando de um lado para o outro. E eu olho do meu lado, a Sandra dormindo, como uma bela adormecida. Aí eu falo assim, mas não pode um negócio desse, eu não consigo dormir, ela está aqui mergulhada no sono, que negócio é esse? Vou acordar. Eu vou acordar para poder ser solidária na minha dor. Mas aí eu falei, não, ela tem tanta coisa para fazer, vai estudar também. Falei, não. Aí eu levantei, agitei, li a Bíblia com os olhos embaçados assim. Aí, não consigo, voltei, deitei de novo. Aí estava dando mais de 3 horas. Aí eu falei, Senhor, põe a tua mão bondosa aqui na minha cabeça, me ajuda a dormir profundamente. Agora, responde agora, que eu quero dormir agora. Aí, abri o olho de novo. Eu fiquei um pouco frustrado. Poxa vida, eu preciso tanto, Deus não sabe. Vai ser quebrado o meu dia. Falei, vou estudar sobre Lázaro. Aí voltei a estudar sobre Lázaro. Aí estou estudando aqui. Que é o próximo ponto. E fala, Deus nem sempre responde na hora que queremos. Aí eu voltei, pelo menos com a alma mais tranquila. Falei, se Deus não respondeu para aquelas meninas lá, que o irmão morreu, quem é esse comedor de arroz e feijão que quer que Deus responda no ato? Ficar com insônia, eu vou morrer por isso? É fim de mundo? Faz de conta que eu vou viajar de madrugada e vou encarar o dia pensando assim, faz de conta que eu acordei de madrugada. E decretei, a gente não pode decretar, mas aí eu decretei, não vou reclamar. Aí eu consegui passar bem o dia. Gente, para você pensar, todos os apóstolos morreram de alguma coisa dramática. Uns ao fio da espada, uns decapitados, jogados à cova de leões. Só teve um que durou até mais de 90 anos. Quem foi ele? João, numa ilha, exilado. O único que não morreu de morte matada. Foi de morte morrida mesmo, foi João, o único. Então, lembra, Deus sempre vai responder na hora que você quer ou que você acha que é. E Deus nem sempre vai responder. Mas só que nessas horas, vem aquelas dúvidas, será que Ele me ama mesmo? Tem um pensamento aqui. O tempo de Deus não é o nosso. Mas Ele sempre vem ao nosso encontro, pois a sua fidelidade é a base da nossa fé. Não é o nosso sentimento que é a base da nossa fé. É a fidelidade de Deus. Se for o nosso sentimento flutua. E às vezes a gente está com o coração bem pesado. E quando o nosso coração está muito pesado, a gente interpreta até as pessoas, interpreta Deus. Você já ficou assim muito aborrecido que alguém não falou quase nada com você, você já interpretou? Já está cuspindo maribondo com a pessoa, e a pessoa meramente fez um comentário. Mas tem gente que é tão... porque está atordoado com alguma coisa da vida, já interpreta os outros, fica super sensível. Olha, Deus prometeu um filho para Abraão e a Sara. Sabe quanto tempo demorou para o menino chegar? 25 anos. E sabe quantos anos tinha Abraão? Ele tinha uns 70 mais ou menos. E aí vai passando o tempo. Para você que é novinho assim, casou recém-casado, vai demorar, pode ser até que você consegue, mas foi um milagre mesmo, demorou 25 anos. A tempestade no mar, a gente aprendeu aqui recentemente, ele não veio na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira, veio que hora? Na quarta, todo mundo estava vomitando e estava aquele desespero no barco, veio na quarta vez.
Jairo vai pedir socorro para Jesus. Quando Jesus chegou na casa dele, estava morta a sua filha. Eu orei dos 20 anos, pedindo uma namorada para Deus. Sabe quanto tempo Deus demorou para me responder? Só para criar um suspense, vou beber água. E o povo tirava sarro de mim. Eu já contei isso aqui. Eu ia nos casamentos. Você não casa, não? O que está acontecendo, rapaz? Já te vi em tanto casamento. Você está ficando para trás. Está ficando para titio. Chegaram até a questionar se é homem mesmo. Eu falei, aos 30 anos que eu fui me casar. Mas Deus caprichou. Deus sabe a hora de agir. E o Pai, Ele quer trabalhar em nosso coração, lapidar, a gente ter maturidade. O sofrimento ajuda a gente a não ser tão orgulhoso, a ser mais sensível, a sermos mais dóceis. Então deixa Deus lapidar seu caráter. Não se torne revoltado. Não endureça seu cuidado com seu coração. Cuidado. E, gente, olha esse pensamento aqui, ó. Andar pela fé é conviver com perguntas sem resposta. Às vezes Deus não vai te responder. Tem mistérios que acontecem na nossa vida que a gente só vai saber lá no céu. Eu tinha um professor de teologia que falava, guarde suas perguntas para você, lá para Deus. Aí lá ele vai responder tudo, porque aqui a gente especula, fala uma coisa, mas só Deus sabe os porquês. Mas eu creio que quando a gente chegar lá, já vai estar tudo esclarecido. Não é verdade? Porque o entendimento nosso, com o corpo glorificado, vai ser outro, vai estar tudo esclarecido. Gente, Deus nos convida a crer para a sua glória. Olha o pensamento, parece frustração da Marta no versículo 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Já aconteceu com você? Quantas vezes já passou esse pensamento na minha cabeça? Se meu pai não tivesse saído da Bahia e vindo para São Paulo. Se eu não tivesse saído daquele emprego. Se eu não tivesse falado uma bobagem naquela empresa e por conta daquilo eu fui mandado embora. Já aconteceu de você falar isso? Ruim é quando a pessoa fala, se eu não tivesse casado com essa mulher. Aí é fria. Se meus pais não tivessem se separado. Como a vida seria outra? Não acontece isso com você? Coisas acontecem com a gente e nós começamos a ficar presos, acorrentados a um passado que não volta mais. A gente gasta energia. Nós ficamos atados, pensando no passado e não rompemos. E a Bíblia fala que se acontece algo assim para você, peça perdão a Deus, se você se sente culpado, peça perdão, se levante e bora para frente. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu vou para aquelas que estão diante de mim. Não se deixe ficar amarrado. E uma coisa muito interessante aqui é que Jesus inverte. Ele troca essa lamúria, né? Se eu tivesse. Pelo versículo 40, ele substitui esse se por um outro se. Se creres, verás. Olha que diferença faz isso. No dia que você começar a falar, se isso não tiver... Pensa assim, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Eu contei de manhã um episódio, aconteceu comigo e com a Sandra, tínhamos o bebê, o Lucas, recém-nascido, 11 meses, e surgiu uma bolinha branca como é que fala? No olho, né? Na pupila preta do olho. Uma bolinha branca. E aquilo, na hora, foi de um dia, parecia que foi de um dia para o outro, porque a gente não percebeu. Uma coisa assim repentina. E aí nós levamos no oftalmologista. Naquela época eu tinha feito uma cirurgia no joelho, eu estava com o joelho direito engessado, toda a perna engessada, ia passar uns 2 meses. Foi uma cirurgia que eu fiz de menisco. Não podia andar, não podia dirigir, andava de muletas. E isso surgiu nesse momento. Aí fomos aqui para Santa Mara, a Sandra dirigindo. Fomos lá aqui numa clínica.
E o oftalmologista nos assustou. Ele falou, olha, pode ser que seja uma catarata, mas pode ser que é uma coisa no cérebro, pode ser um tumor, pode ser uma evidência de uma coisa mais grave. Eu quero preparar vocês para o pior. Pensa, bebê recém-nascido, primeiro filho, pais novos, cheios de cuidados. O médico fala isso, e eu descendo a escada com a muleta chorando, e a Sandra com o bebê chorando também. Aí entramos no carro, e aí eu falei para ele assim, vamos ver aqui o livro do catálogo dos médicos, né, aquele livrinho do convênio, vamos escolher um oftalmologista agora, vamos correr atrás de outra opinião. Aí eu, baixando a mão assim, vamos ver aqui na região, tinha vários lugares aqui em Santo Amaro, nessa região, aí eu falei, vamos em Moema aqui, tem ali perto daquela igreja de Moema, lá na Avenida Ibirapuera, era aquele convênio Unimed, aí fomos lá, Dr. Evandro Shapira, o nome do homem, Evandro Shapira, aí fomos lá. Aí chegando lá, inclusive eu estava chorando bastante, e por dois motivos. Primeiro, pelo que estava acontecendo com o Lucas, e segundo, porque a Sandra estava dirigindo e chorando. Mas chegamos lá, graças a Deus. Aí, aquele médico falou para a gente assim, olha, eu suspeito que seja catarata, vocês vão fazer uma série de procedimentos, tomografia e tudo mais. Na verdade, eu esqueci um detalhe hoje de manhã, quando eu contei, que a Sandra me lembrou. Demorou assim um processo da gente fazer os exames, tomografia e tudo mais. E depois eu fui pedir ao convênio, que ele falou que precisava de uma cirurgia, esse doutor Evandro, e eu fui pedir ao convênio para, né, a gente pagava convênio para assumir a cirurgia. Aí lá na diretoria do convênio, lá naquela região de Moema, a pessoa falou para nós, é doença congênita, o convênio não cobre. E naquela época eu tinha comprado o terreno e ia começar a construir, a gente estava com pouco dinheiro. E era cara essa cirurgia pela internação, pela a complexidade da cirurgia, por ser bebê e tudo mais. Aí eu falei, Sandra, ele nos atendeu tão bem, vamos falar para ele, para planejar essa cirurgia, para a gente saber quanto que custa mesmo, vamos preparar para pagar. Aí nós voltamos lá, aí esse médico falou para a gente, eu falei para ele essa situação, aí ele falou assim, olha, o convênio não vai pagar? Falei, não, eu não vou deixar esse bebê assim. Você não vai continuar com esse bebê, não vai demorar não. Eu vou marcar a cirurgia para sábado, e vocês vão trazer esse bebê sábado, de manhã. Falei, mas como assim, doutor? Não se preocupe, você paga só um anestesista, que é um médico à parte, mas eu vou fazer essa cirurgia. Eu não vou deixar isso. E pegou o bebê no colo. No sábado seguinte, fomos lá para internar o bebê, e enquanto eu estava preenchendo a papelada, a moça que me atendeu na recepção falou assim, é o doutor Evandro Shapira que vai fazer essa cirurgia? Eu falei, ele que me atendeu. Ela falou, você sabe quem é esse médico? Eu falei, não. Ele é filho do dono desse hospital aqui, Alvorada. Na época era Alvorada, hoje acho que mudou, né? Aí eu falei, puxa. Aí eu lembrei, né? Eu sou filho do dono de tudo. O médico é filho do dono do hospital. Gente, que milagre é esse? Como é que eu ia adivinhar que Deus me encaminharia para encontrar alguém que se sensibilizaria com a nossa dor? No meio do nosso desespero, se creres, verás a glória de Deus. Isso, nós ficamos louvando a Deus, glorificando a Deus por causa disso. Ele troca o nosso, se isso não tivesse acontecido, por que isso aconteceu? E a cirurgia foi bem sucedida, você olha para meu filho, você não vê que houve uma cirurgia, parece completamente normal, quem o conhece sabe disso. Tem um versículo no Salmo 50:15 que fala, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, você vai me glorificar. Porque tem coisa, gente, tem coisa que quanto piora, maior é o milagre. É o caso que está acontecendo aqui com Lázaro. Quanto mais piora, é que vai ser grande o milagre. Deus se identifica. Outra coisa aqui, um pensamento que eu achei interessante de um livro do Max Lucado, o nome do livro é Deus ainda remove pedras. Olha que pensamento lindo, lindo demais. Por que nós interpretamos a presença da morte como ausência de Deus? Por que achamos que se o corpo não foi curado, Deus não estava por perto? Seria a cura
a única maneira de Deus demonstrar sua presença? Se nós somos cristãos que cremos num Deus que ressuscitou dos mortos, nós devemos aceitar a morte de pessoas queridas como uma plataforma para um lugar melhor. Dói menos. Dói menos. Guarda isso para você não se desesperar no funeral. Guarde isso. Estamos caminhando para os finalmente aqui. Deus se identifica com a nossa dor. Aqui no João 11:35, Jesus chorou. Ele é o Deus Emanuel. É o Deus que chora com você. Ele sofre por você. Ele se identifica com você. Ele alivia a sua dor. Jesus sabe a dor do sem-teto, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é conviver com o salário mínimo, porque Jesus era pobre, de família pobre, basta falar o lugar onde ele nasceu. Não tinha absolutamente nada assim. Jesus sabe a dor da solidão, nas horas mais difíceis ele estava sozinho, no Getsêmani. Ele sabe a dor da perseguição, caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas, entregues pelos sacerdotes. Ele sabe a dor da traição, de amigo, de conhecido. A multidão que aplaudiu foi a multidão que mandou crucificar, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos os discípulos. Jesus sabe a dor da humilhação, preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe a dor da morte, ele a suportou, ele sabe, ele é chamado de homem que sabe o que é padecer. Então nós temos um Deus que ele se tornou muito humano, um Deus muito pessoal. Tem um pensamento aqui, aquele que enxuga as nossas lágrimas, ele chora conosco. É interessante que Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? É porque ele viu a dor humana, ele chorou vendo o sofrimento, ele se identifica com a nossa dor, ele sabe o que nos aflige, e aquilo o incomoda. E por último, Deus faz o impossível, e de vez em quando conta com a nossa colaboração. Ele faz o impossível. De vez em quando, ele fala: eu vou te dar uma colher de chá. Eu vou te dar uma colher de chá. Eu estou falando isso aqui porque nessa hora aqui, no versículo 39, o que ele faz aqui? Tirem a pedra. Somente Jesus tem o poder de ressuscitar um morto. Isso ele faz. Mas quem é que tem que tirar a pedra? Ele não podia fazer assim, iguais os super-heróis? Igual ao super-herói. A pedra sairia, não é? Mas ali ele quis trazer algum ensinamento. Tirem essa pedra. Aí os homens poderiam fazer. O impossível ele vai fazer. Tem alguns ensinamentos aqui para nós. Quando ele morreu, ninguém tirou a pedra. Ele estava lá dentro da sepultura. Tá certo? Ninguém tirou a pedra. A pedra, os anjos tiraram. E ele saiu. Nesse caso aqui, ele manda tirar a pedra. Tirar a pedra poderia sair cheiro ruim. Como a Marta falou. Senhor, tem 4 dias. Tirar a pedra. Às vezes tem que tirar certos bloqueios da nossa vida. Para ele fazer um milagre. Que pedra é essa? Gente, simbolicamente falando, às vezes o nosso coração está duro, a gente está bloqueado, nós estamos com algo não trabalhado em nosso coração, e ele fala: tira isso de você, tira isso da sua vida, essa mentira, essa pornografia, esse embaraço, essa vaidade, esse orgulho, você quer ser melhor do que os outros, tira isso para eu trabalhar, para com isso, para com essa prepotência. A semelhança de Lázaro, mesmo você que já ressuscitou para Jesus, às vezes você vem com as mortalhas, as ataduras, aqueles panos da morte. Mesmo você que ressuscitou. Jesus fala para os outros: tirem essas ataduras do Lázaro. Porque ele vinha provavelmente andando com dificuldade, né? Saindo do túmulo, você imagina a cena. Os egípcios que faziam múmia, embalsamavam. Os judeus não, eles colocavam aromas e especiarias
e provavelmente numa perna separada da outra. Então Lázaro vinha andando com dificuldade, não enxergando direito. Aí Jesus falou o que para as pessoas? Tirem as ataduras deles. Nós podemos ajudar uns aos outros. Tirar as ataduras. Sabe que no Celebrando a Restauração que a gente tem de quarta-feira, a gente tira essas ataduras um do outro, porque a gente confessa as mazelas, os pecados, os outros ali em volta nos ouvem. A cura às vezes vem pela fala, pelo arrependimento. Quando você arrepende, está tirando, despojar das coisas do velho homem, daquilo que você já conheceu Jesus, mas tem hábitos que está travando, bloqueando. Você está vivo para Jesus, mas você tem coisa de morte que te deixa até mal cheiroso, mesmo sendo crente. E precisa tratar no seu coração, ter um arrependimento verdadeiro. Então tem várias lições aqui que podem nos ajudar. Tem duas ressurreições. Uma espiritual que está acontecendo hoje. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala que ele nos deu o quê? Vida. Nós estávamos mortos, éramos cadáveres. Ele nos deu vida. É como se ele chamasse você, Tiago, vem para a vida. Aí teve um dia que Tiago ouviu a voz de Jesus. Talvez hoje ele está te chamando, vem para a vida. Eu te dou a vida eterna, nasça de novo. É a ressurreição espiritual. E tem uma outra ressurreição que é literal. Aqui em João mesmo, capítulo 5, isso vai acontecer de novo, gente. Com Lázaro foi só uma amostra. Até alguns comentaristas falam que como era um cemitério, se Jesus não falasse, que Jesus até fala assim, Lázaro, ele só queria Lázaro. Se Jesus falasse assim, vem para fora quem? Ia vir muitos mortos ali. Ele falou, só quero Lázaro. Só quero. Agora um dia, João 5, 28, você pode conferir em João, os mortos ouvirão a minha voz. Ressuscitarão para a vida eterna. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Vai ser muito triste se você ouvir a voz para ir para a condenação eterna. Tomara que você ouça a voz. Nem todos dormiremos, uns serão transformados e outros ressuscitarão também. Então isso vai acontecer e a gente sabe disso. Então, meus irmãos, nós vamos terminando esse ponto aqui. Como é que está seu coração diante dessas verdades que nós acabamos de ouvir agora? Deixa o Espírito de Deus trabalhar em sua vida